Agora você pode ter em casa as receitas mais deliciosas da cozinha típica de Araxá. Araxá põe à mesa. Estamos de volta nessa passada... Como é que chama, Olívio? Esclarecimento, rodada de dúvidas, esclarecimento de dúvidas sobre o plano que foi lançado ontem. Pois nessa abertura da caixa preta. Ah, abertura da caixa preta. Ou seja, não há possibilidade de desemprego por impossibilidade de sustentação da folha de pagamento. Quanto a isso, há recurso. Aí o senhor diria o seguinte: não, mas as pessoas vão ser desempregadas porque as pessoas imaginam que vai haver uma retração das atividades muito grande no começo. É verdade, as vendas, num primeiro momento, vão cair. E esse é um mecanismo que vai dar o start ao processo de redução de preços. Agora, se essas vendas vão cair, o senhor diria, não, então vai vir um desemprego importante. Vem um desemprego importante se as pessoas acharem que de fato o plano é inconsistente. Se o plano é consistente, as pessoas ficam com a incerteza com relação ao que pode acontecer com a economia no futuro e aí eventualmente desempregam porque imaginam que no futuro a situação da economia vai ser pior. Porém, se de fato nós formos convincentes em termos de mostrar como esse plano é absolutamente consistente, como é possível de fato reduzir a inflação de maneira importante a curto prazo, os empresários vão entender que é importante sustentar durante algum período, ainda que seja aparentemente longo, ou seja, 3, 4 meses, é importante manter os seus empregados, porque mantendo os seus empregados, ele vai ter um custo menor na recontratação de empregados que ele teria que fazer na hipótese que nós acreditamos de retomada das atividades dentro de um período curto de tempo. Ou seja, os custos de dispensa e os custos de contratação, eles são altos na economia. E o que acontece? Se de fato o plano é consistente, daqui a alguns meses nós estamos recuperando o nível de atividades e de maneira sustentada. Isso significa o seguinte, que vai fazer um péssimo negócio aquele empresário que, em função de queda de vendas no curto prazo, vá despedir pessoas. Isso é um péssimo negócio. Nós, de fato, temos condições de baixar a inflação num curto espaço de tempo e, dentro de 4, 5 meses, as atividades econômicas entram em normalidade e aí, novamente, as vendas devem começar a crescer e aí sim, de forma sustentada. É um péssimo negócio desempregar. As vendas no começo vão ser mais difíceis e com isso... Nós estamos começando uma nova realidade, eu não tenho a menor dúvida disso. Os preços vão baixar. Estamos de volta nessa... É verdade. Vamos abrir a caixa preta. A diarreia mata, o soro caseiro salva. Não use a mamadeira para dar o soro caseiro. Use uma colher, dê o soro aos poucos, mas sempre. Se a criança vomitar, insista, dê o soro aos poucos na ponta de uma colher que o vômito para. Também não pare a alimentação. Dê o peito, normalmente. A criança tem que tomar 1 copo de soro caseiro toda vez que fizer cocô mole. E lembre-se... Economistas, empresários, sindicalistas entendem que o arroxo monetário assim tão violento pode provocar recessão imediata e até com desemprego nos próximos 30 dias, 50 dias. A diarreia mata. Essa questão foi levantada também agora, antes do intervalo, pelo professor Miguel Reale Júnior. Dê o peito, normalmente. Eu pergunto ao professor Joanílio Teixeira, que é o chefe do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, que participa agora conosco dos esclarecimentos sobre o programa de ajuste econômico, se ele também concorda que esse programa tem um impacto recessivo, ainda que neste caso uma recessão de caráter corretivo. Bom, certamente esse programa tem um impacto recessivo, mas ele é necessário. Na verdade, eu estou curioso e estou surpreso de verificar como esse governo teve a ousadia de ir tão fundo. Eu não sei se é só ousadia, não, talvez seja até um pouco de inconsequência. Para quem, como a gente, anda assim, lecionando economia há tanto tempo e conhece um pouquinho bem como funcionam os mecanismos de controle econômico da nossa economia, fica surpreendente achar ou encontrar pessoas que acreditam que o governo tenha mecanismos de controles tão eficientes a ponto de reduzir a inflação, que não é muito difícil. As medidas são suficientes para isso, certamente são mais do que suficientes, mas que depois possa patrocinar um processo de reconciliação, de retomada, de reorganização, que eventualmente leve a economia para um estado melhor. A gente tem que pagar para ver. Professor, a gente vai continuar nessa discussão logo depois dos comerciais.
Toda vez que fizer cocô, molhe. E lembre-se, isso vale uma vida. De Babilônia. A Globo 90 é nota 100. Eu teria alguma receita para combater a inflação sem recessão, quer dizer, fazer uma cirurgia realmente com anestesia? Não, veja o seguinte, eu estou seguro de que, nesse momento histórico, agora, certamente tem que ser feito isso em cima de medidas protetoras, medidas que protejam aquelas pessoas que vão ficar desempregadas, não vão ter salários, e não tem mecanismos alternativos, como tem a classe média, para se proteger. Quer dizer, então, o primeiro passo meu é esse. Todo o programa de governo, quando se pensa em planejamento, qualquer coisa que se faz, se baseia em três coisas, né? Ou você prioriza a estabilidade, ou você prioriza o crescimento econômico, ou então você prioriza a distribuição de renda. Ocorre que, se é um programa de curto prazo, então é natural, especialmente na crise hoje existente, que se privilegie a estabilidade. Então é necessário isso, e isso tem um custo social. Agora, são necessários mecanismos que protejam aqueles que não podem se proteger. E quais seriam esses mecanismos? Olha, seria bom a gente não ser, assim, muito otimista a respeito desses mecanismos, não. A gente sabe perfeitamente que esse negócio de sopa para os pobres, cesta única, cesta básica, tudo isso tem um custo enorme até chegar a quem realmente interessa. E realmente a gente pode até aceitar que, em geral, não chega lá. Além de toda a corrupção envolvida. Agora, apesar disso, eu estou seguro de que alguma coisa nessa direção tem que ser feita. Agora, também me surpreende uma coisa, Joelmir. Veja só, eu sei que esse pacote do governo não está apenas em cima de medidas policialescas, pelo contrário, você tem aí um pacote de medidas econômicas, especialmente em cima dos estoques, que são importantes. Agora, o meu ponto a destacar é o seguinte, certamente o governo precisa de medidas em cima, como eu chamei de policialescas, né? Mas veja só, a ênfase em cima disso não pode ser muito grande, não. Se economia se resolvesse através da polícia, então você não tinha nenhuma necessidade de uma teoria econômica e nem dos economistas. Mas o senhor não acha que o Brasil chegou a um nível de descalabro administrativo na economia que patrocinou um nível de bang-bang na área econômica, reclamando de fato uma intervenção de uma autoridade adequada? Não, eu acho que é verdade isso, e veja só, eu não nego a importância psicológica dessas coisas, não. Acho que, inclusive, no novo governo, eu estou muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque eu não votei nem no primeiro turno, nem no segundo turno desse governo. Então, eu acho que ele está fazendo muito bem, e a pancada tem que ser de início e tem que ser firme. Tem que ser firme. E, se for necessário, introduzir medidas policialescas efetivas, por que não? Elas são necessárias. Por exemplo, foi proibido literalmente o anonimato do dinheiro, com o cancelamento de todos os títulos ao portador, inclusive o cheque ao portador. Como o senhor interpreta essa decisão? Medida fundamental, fundamental. Sem isso, não haveria como contornar os problemas que o governo deseja combater. Quer dizer, o fim do anonimato do dinheiro mata, por exemplo, o sistema de circulação dos sonegadores, dos especuladores e até do crime organizado. Seria isso? Olha, se não mata, pelo menos dá um choque violento em cima deles. Certamente as pessoas que são mais bem dotadas economicamente, politicamente, financeiramente, elas vão arranjar mecanismos alternativos para corrigir o seu equilíbrio orçamentário. E vão, certamente, contornar algumas coisas. Mas vai sobrar muita coisa aí, para ser captada pelo governo, para ser usada de modo mais eficiente e menos corrosivo. O Brasil é um doente que foi colocado agora de novo dentro de uma UTI. E dentro da UTI a gente deve cobrar da equipe médica um diagnóstico correto, um remédio adequado e na dosagem exata. O senhor acredita que o diagnóstico, pelo menos o diagnóstico, estaria correto? Bom, eu digo o seguinte, o diagnóstico, ele pode ter alguns problemas. Quer dizer, o diagnóstico do governo conseguiu identificar realmente as verdadeiras causas da inflação? Eu acho que sim, e eu acho que qualquer outro governo de esquerda teria que fazer algo muito parecido. E nem sei se um governo de esquerda teria condições políticas e psicológicas, etc, de fazer a mesma coisa. Então eu acho que é isso mesmo. A coisa toda começa com se reorganizar a questão dos estoques.
Você acha que combater fluxo, como se fez no passado, não leva a nada, né? Não leva a nada. Então, o governo está correto quanto a isso. A minha questão é diferente. Bom, o diagnóstico está correto. Está correto. E o remédio utilizado? Olha, o remédio é muito amplo, de amplo espectro. Talvez até um pouco exagerado em alguns detalhes. Então, aí já é a dosagem. Vamos primeiro falar da escolha dos remédios. Naturais. Natural. Deu peito, normalmente.